Boa noite a todos. A leitura de hoje é do livro Convites de Sheila, pelo Espírito de Sheila. Com Deus. Em todo o universo, graça à bondade divina que jamais abandona seus filhos. Se o homem cultiva a ignorância, Deus reflete sabedoria. Se o homem debate-se nas próprias sombras, Deus projeta luz. Se o homem vitaliza o ódio, Deus oferece o amor. Se o homem estabelece conflitos, Deus convida a paz. Em todos os lances da vida, coloca-te sobre o amparo divino, cultivando a prece e agindo no bem. É possível que, em meio à marcha evolutiva, enfrentes obstáculos e dificuldades. Com Deus, porém, alcançarás o porto de paz, concretizando a tua vitória espiritual. Carga desnecessária. Reclamas dos problemas que te pesam nos ombros. Para um pouco, porém, e meditas no quanto disso tudo constituirá uma carga desnecessária, agravando as tuas dores. Ressentimento, irritabilidade, ciúme, inveja e agressividade quase sempre resultam em bagagem mórbida, gerando enfermidades na alma. Aquele que caminha olhando apenas para o chão, quase sempre não enxergará mais do que pedra e lama. Aprende, portanto, a erguer teu olhar para o alto e a ajustares o foco de tua visão interior aos níveis da compreensão e da tolerância, a fim de que teus passos se tornem menos dolorosos e tua jornada mais leve. Uma boa palestra a todos. Boa noite a todos, irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados. Sejam bem-vindos à nossa casa espírita. Sintam-se todos acolhidos por nós, trabalhadores da casa, mas principalmente pelos nossos amigos do mundo espiritual. Nós gostaríamos de lembrar que a exposição das quartas e domingos ficam gravadas na nossa página do Facebook e também no YouTube. Então, quem quiser rever as exposições, inclusive as antigas, elas ficam gravadas. Então, vamos orar. Senhor e Mestre Jesus, acolhe-nos, Senhor. Venha em nosso socorro, nós que estamos cansados e nos sentimos também, por vezes, oprimidos. Te agradecemos, Senhor, por nos acolher nessa noite. Te agradecemos por nos oportunizar esse abrigo nessa casa de orações. Agradecemos também aos amigos do mundo espiritual que se fazem presente e que nos tratam durante a exposição. Rogamos a Ti, Mestre amado,
que olhe por todos os nossos irmãos que estão listados nos cadernos de orações, os encarnados e desencarnados, a todos aqueles que necessitam e carecem de bênçãos, de abrigo, de apoio. Rogamos também por nós, para que nos abençoe, para que tenhamos mais paciência, mais tolerância e principalmente que consigamos a compreensão necessária, o conhecimento necessário e que nos é ofertado através da doutrina dos Espíritos, para que, tendo ciência e consciência do Evangelho que nos é explicado a partir dessa doutrina maravilhosa, tenhamos condições de escolher o caminho do bem, da caridade e do perdão. Mestre e amigo Jesus, abençoe a todos nós, abençoe em especial o nosso amigo Laércio, que fará a exposição de hoje, e que assim seja, Senhor, e com essa prece damos por aberto os trabalhos da noite de hoje da exposição doutrinária. Muito obrigado. Saudações a todos, nosso cordial boa noite, muita paz a todos nós, encarando esse clima típico de plano de provas e expiações. Quem não quer sentir frio, tem que mudar de plano. Para isso, a gente tem que evoluir, né? Mas é uma alegria podermos estar aquecidos aqui sob as luzes, né? A presença abençoada dos bons espíritos que nos acolhem e nos aquecem com as vibrações superiores, permitindo que possamos aqui aproveitar esses breves instantes e desfrutarmos deste banquete espiritual, né? Sob os ensinamentos valiosos do Consolador prometido, que é o Espiritismo. A terceira revelação das leis divinas. Consolador anunciado por Cristo na sua última reunião com os apóstolos. Ele que foi a personificação da segunda revelação das leis divinas, nos trazendo a mensagem do amor, posteriormente a vinda de Moisés, quando nos trouxe a primeira revelação. Então, Moisés, Cristo e a doutrina espírita, no curso do tempo, ampliando o nosso entendimento, dilatando os nossos pensamentos acerca das leis que regem as nossas vidas. A maior caridade que nós podemos fazer com a doutrina espírita, com o Consolador, é a sua divulgação, porque ela é o verdadeiro manancial de luzes que liberta consciências pela compreensão da nossa realidade enquanto espíritos imortais. Num dos breves conceitos do Espiritismo, a gente poderia dizer que o Espiritismo vem tratar da origem dos espíritos, da natureza dos espíritos, do destino dos espíritos e das suas relações com o mundo material. Aí encerra praticamente todo o bojo da obra espírita. Poderíamos trazer outros? Sim. Nascer, viver, morrer, renascer ainda,
progredir sempre, tal é a lei. Outros, sim, o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. E tem um caráter a sua revelação espírita. Então, como ciência, Kardec coloca o Espiritismo na pauta da ciência, porque ele desenvolve todo o seu trabalho e codifica a doutrina espírita, utilizando-se de um método científico. E ele vai dizer, no curso das suas análises, se a ciência convencional, essa que nós lidamos no nosso dia a dia, encontrar um ponto em que o Espiritismo esteja equivocado, nós abandonaremos esse ponto e seguiremos a ciência. Já se passaram, desde 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, 165, 166 anos, mais ou menos. Até então, a ciência só vem confirmando o que o Espiritismo, como ciência, nos demonstra. Então, na nossa proposta, depois desse introito para aquecer nossas almas, nossa fala é sobre os minutos de Deus. Eu vou utilizar aqui um recorte de um livro de André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é um livro no mundo maior, né? Em que no prefácio, Emmanuel prefacia todas as obras de André Luiz. E nesse livro ele tem um ponto que ele diz assim: dos quatro cantos da terra partem viajores humanos aos milhares, demandando ao país da morte diariamente. E Otília Gonçalves, no livro Além da Morte, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela dá sequência, né? Depois de cumprida mais uma jornada na Terra, seguem os espíritos para a pátria espiritual, conduzindo a bagagem os feitos acumulados durante o curso das suas existências físicas. Aportam no grande país espiritual nem anjos e nem demônios, cada um se apresentando tal como está. São almas dos homens em aprendizagem nas andanças nos mundos físicos, né? Conduzindo na bagagem os feitos que acumularam ao longo dessas passagens, né? Despojados da carne, são os mesmos homens que estavam enquanto encarnados. A desencarnação não lhes modifica hábitos e nem costumes, bem como não lhes outorga títulos, conquistas, também não lhes tira méritos nem realizações. Cada um se apresenta tal como viveu, como sempre viveu. Raul Teixeira vai nos dizer isso. Como vives tu? Para bem morrer é preciso bem viver, né? Cada um se apresenta tal como tal. E aí nós nos reportamos a Jesus quando ele vai nos trazer nos seus ensinos que a cada um segundo as suas obras. E quando vem a doutrina espírita detalhando melhor essas falas do Cristo, a cada um segundo as suas obras, e hoje entendemos que nós somos espíritos imortais e no campo individual a obra é nossa, no meio da coletividade, a obra do bem, né? As conquistas. Então a cada um segundo os seus feitos durante a travessia ao longo dos tempos. Desde que fomos criados, simples e ignorantes, quando Kardec pergunta na questão 121 do Livro dos Espíritos, que Deus nos criou simples e ignorantes, e a cada um deu determinada missão a fim de que cumpra no curso da sua vida, né? A vida do Espírito é uma só, em várias etapas, em várias existências, em várias passagens pelos mundos
materiais até se despojarem tanto totalmente das questões que os ligam aos mundos materiais e não precisarmos mais reencarnarmos ou encarnarmos em qualquer plano. Quando falamos no conceito, em tratar da origem, da natureza e do destino dos espíritos, todos nós temos um destino. E isso é uma fatalidade. Por mais que não queiramos, nós vamos chegar à condição de espíritos puros. É um determinismo da lei do progresso. E isso é consolador. Por isso que é o consolador prometido. Isso nos abre um leque de esperanças de forma racional, quando Kardec coloca-nos que o Espiritismo nos leva a ter uma fé raciocinada. Na questão 132, Kardec pergunta qual é o objetivo de nós estarmos encarnados. Deus impõe, porque a reencarnação é uma lei. Deus impõe a encarnação e reencarnação dos espíritos com o objetivo de chegar à perfeição. E isso é consolador. Ele vai dizer, mas eu posso ser perfeito? Sim, todos da sua criação. Nós seremos perfeitos. Espíritos puros. Quando falamos em espíritos puros, nós botamos espíritos puros igual a felicidade, igual a celeste angelitude, eternamente. Por isso que a vida é eterna. Feliz eternamente. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Cristo. Ninguém chega a essa condição senão por mim. E esse por mim não é a figura propriamente do Mestre enquanto homem, mas os seus ensinos, que ele foi o verbo de Deus, a fala de Deus junto a nós, os seus ensinos morais contidos na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é a boa nova, a nova notícia, a boa notícia que nos enche de esperanças, para que adentremos a este caminho, a esta porta estreita, requerendo de nós o ajustamento das nossas potencialidades, o desenvolvimento das nossas potencialidades espirituais, psíquicas e tudo mais. Esse é o objetivo. O corpo é um instrumento que nós nos revestimos temporariamente para nos ajudar a desenvolver as asas do conhecimento e da moralidade, até nós atingirmos o grau em que se encontra o próprio Cristo. Seremos, sim, espíritos crísticos, também atuando como Jesus no universo. Então isso é muito consolador. É claro que nós estamos a algumas léguas de distância, para não dizer, algumas centenas de milhares de anos-luz, mas a gente vai chegar lá. É um processo que está acontecendo, já fomos piores. Na hierarquia dos mundos, a Terra é um plano de provas e expiações, considerado ainda na hierarquia no segundo degrau, abaixo de nós são planos primitivos. Então a gente está muito próximo ainda da animalidade do que da angelitude. Mas estamos nesse momento de uma transição planetária, o fim de uma era para o começo de outra. Estamos adentrando para um mundo de regeneração. Demonstra o quanto nós já vencemos essa etapa de mundo de provas e expiações, e ali pelo ano de 2050, 2060, segundo os Espíritos, a Terra será considerada na categoria dos mundos de regeneração, onde o bem predomina. Então toda essa geração que está vindo, as crianças aí dos últimos tempos, já são espíritos com esta condição de dar um upgrade no nosso plano. E isso é maravilhoso. Basta a gente analisar no mundo, assim como desencarna aos milhares diariamente, reencarnam aos milhares diariamente. E esse fluxo ininterrupto de encarnação e desencarnação, reencarnação e desencarnação, o processo vai acontecendo. Se nós tivéssemos um instrumento que pudéssemos acelerar a velocidade disso, para a gente vislumbrar como isso está acontecendo, a gente se espantaria. Então, a lei do progresso, ela é ininterrupta e é uma das leis morais contidas aqui no livro Vadimeco da Doutrina Espírita, o Livro dos Espíritos, na terceira parte, que tem todo esse contexto das 10 leis morais. Não é por acaso que os 10 mandamentos, as 10 leis morais. Então Jesus, como ele diz, eu não vim destruir a lei. Moisés é o próprio Cristo, não a figura, mas o conteúdo da sua mensagem.
das leis. Não vim destruir a lei, mas ampliar, aprofundar, dar um outro entendimento em tudo isso que a gente está se deparando, né? Ampliando o nosso entendimento das razões por que estamos aqui, de onde viemos e para onde nós vamos, em que condições nós vamos. Então, nem anjos nem demônios, aquela questão de céu e inferno já foi para o espaço há muito tempo. Até porque o padre Gregório que criou no meio do curso, né, o purgatório, que já no mundo dos pensamentos, na concepção mental das coisas, só céu e inferno não atenderiam na lógica do nosso existir, de não ser tão bom para ir para o céu e nem tão mal para ir para o inferno. Então ficou uma lacuna ali que a gente não conseguia apoiar o pensamento e encontrar aí a justiça divina, então o purgatório, né? E aí vem a doutrina espírita, nos esclarece, né? E descortina para nós o mundo espiritual, os espíritos que somos imortais, que em algum momento nós estamos na dimensão física e em outro nós estamos na dimensão espiritual, que é aqui onde nós estamos. Nas cadeiras junto a nós há muitos espíritos desencarnados, numa plateia muito maior do que essa que nos encontramos como encarnados aqui agora, participando também desta reunião. É o mundo espiritual presente, ou nós estamos implícitos, imersos nessa dimensão, né? Que pelos sentidos acanhados nós não detectamos, a não ser pelos canais mediúnicos, né? Então, não ocorre nenhum milagre na desencarnação, nenhuma transformação para aqueles que atingem o grande porto. Porém, diz-nos Otília Gonçalves, raros são aqueles que desencarnam com a consciência livre, libertos. Raros, porque são estes raros que viveram de acordo com as leis divinas. Das leis divinas. E aí Kardec pergunta, as leis divinas estão na consciência de cada um de nós quando os Espíritos respondem a ele nesta questão do Livro dos Espíritos, questão 621. São questões clássicas contidas no Livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis divinas? Na consciência de cada um de nós. E essa consciência ela vai florescendo, ela vai, desabrochando à medida que nós vamos avançando no nosso processo de crescimento espiritual. A grande maioria ainda dos espíritos do mundo espiritual, vinculada à forma densa, porque muitos nem percebem que desencarnaram. A exemplo de André Luiz, por exemplo, né? Que 15 anos no umbral, André Luiz, na dificuldade de readaptação nesse plano, né? Então, muitos ainda ligados às sensações da matéria demoram-se infelizes, que é o sofrimento moral que os espíritos se deparam no mundo espiritual. Há sofrimento, sim, há choro e ranger de dentes, sim. A gente vai entender isso que, né, os espíritos, quando aqui estão numa nova oportunidade de provas que nós estamos em expiações, ninguém está aqui a passeio, mas para desenvolver, reparar e ampliar, quando desencarnamos e vemos que não aproveitamos bem a oportunidade que nos foi concedida, a gente sofre moralmente por isso. Não é um sofrimento material, mas é muito mais forte que um sofrimento físico, segundo os espíritos, né? Gabriel Delane fala isso no seu livro Estudando o Evangelho. O sofrimento moral é muito mais intenso do que um sofrimento físico. Basta ver quando a gente tem uma questão moral a resolver, isso dói, né? Isso causa um impacto no íntimo, né? Que nos leva muitas vezes a tragédias emocionais. A questão moral é muito forte, né? Então essas almas, muitas vezes perdidas nessa nova realidade, é como se estivesse num lugar que não soubesse o endereço ou para onde ir, né? Sentem a alma visitada por muitas aflições, por remorsos, receios e ansiedades, mas se parassem para refletirem um pouco, perceberiam que a vida prossegue do mesmo jeito, como foram e como estavam na Terra. Uma questão que ele fala assim, se parasse para refletir. E nós estamos, né, quando cada um chegou em algum tempo na doutrina espírita, e cada um chegou de alguma forma na doutrina espírita, mas aqui todos nós estamos, né, nos beneficiando do mesmo conteúdo.
e levando a cada um de nós reflexões importantes. E essas reflexões, sim, farão diferença para nós quando desencarnarmos. Já não podemos dizer, a partir do momento que estamos aqui, que não conhecíamos. Agora a gente já conhece. E isso vai fazer uma diferença no mundo espiritual. Só ela vai fazer diferença? Não, não é só ela. O que vai fazer diferença mesmo é como nos comportamos com o conhecimento que temos. O que fizemos com o conhecimento que temos. Isso vai fazer muita diferença. Né? E vai nos situar. Né? Desencarne e diz, nossa, desencarnei. Né? Também não é assim tão fácil. Né? A gente tem aquele período, pelo estágio evolutivo em que nos encontramos, um período de perturbação e com certeza 99,9% de nós que estamos aqui vamos dar uma estagiada ali no umbral. Né? Mas não precisamos também ficar amedrontados, porque é uma condição natural e a gente vai se encontrar lá. Tu também está no umbral, Dona Elza talvez suba um pouquinho mais, né, Dona Elza? Mas é comum, é o comum das nossas vivências ainda no mundo material e em que nós nos relacionamos de forma muito presa às questões materiais, gerando dificuldades por nossos desprendimentos no mundo espiritual. Então, se essas almas refletissem um pouco, né, perceberiam que não houve modificações. Os escravos do prazer prosseguem inquietos. Olha que interessante. Os escravos do prazer prosseguem inquietos no mundo espiritual, em busca dos prazeres. Tá? Então, é comum a gente ver, por exemplo, no nosso sono, quando nos desprendemos da emancipação da alma através do sono, o espírito parcialmente liberto, ele vai para onde as suas tendências o levam. Então, se vocês estão sonhando frequentemente com determinada coisa, é a sua tendência. E aí a gente tem um elemento importante para nos analisarmos se para onde estamos indo é bom ou não é bom. A gente pode refletir isso no dia seguinte, ou se lembrarmos dos sonhos, né? Uma pessoa que faz muito uso do álcool ao desencarnar vai procurar esses ambientes, né? Que faz muito uso de droga vai procurar esses ambientes, que, enfim, todo tipo de comportamento que predominou uma existência daquele espírito é o motivo para ele buscar, no primeiro momento, esses lugares. Né? Depois tem como é que o GPS faz ali? Calcula a rota. Vai ajustando, vai calculando a rota e vai para uma nova oportunidade reencarnatória, né? Justamente para ir lidar com aquilo que é tendência negativa, que são as mais paixões, as vicissitudes, que é o grande trabalho que nós estamos fazendo aqui. Os servos do ódio demoram-se em aflições, os companheiros da ilusão permanecem enganados, os aficionados da mentira dementam-se sobre imagens desordenadas, os amigos da ignorância continuam perturbados e, além disso, a maioria, parte dos seres, não é capaz de perceber o apoio que os bons espíritos dão a estes. Mais uma vez, André Luiz, depois de 15 anos sofrendo, sendo chamado de suicida, e eu não entendi o porquê disso, né? Suicida indireto, quase que nós, 99% de nós somos suicidas indiretos, pelos nossos desregramentos de toda a ordem, consumimos o nosso fluido vital com mais aceleração e isso desorganiza o nosso corpo físico e nós nos expulsamos do corpo antes do tempo, né? Segundo André Luiz no próprio livro, né? Da sua série. Nós nos expulsamos do corpo físico pelos desregramentos, né? Pela qualidade de vida ou pela má qualidade de vida que nós imprimimos na vida, na relação com o mundo. Interessante isso, né? O mundo nos convida, né, a isso. Então, sim, ele só foi perceber Clarence chegando perto dele lá no umbral, onde ele estava perdido, quando ele não aguentava mais, ele se ajoelha e ora. Aí quando ele ora profundamente, ele consegue perceber que Clarence estava ali, há horas, bastante tempo, mas ele não percebia. Então, os espíritos estão junto de nós, sim, nos ajudando na nossa dificuldade de readaptação,
né, de acolhimento no mundo espiritual, jamais estamos desamparados, porque eles refletem a presença de Deus junto a nós, como o Pai, com a paternidade nos ajudando. Em toda parte, sem cessar, esses espíritos nos ajudam, né? E nós temos um espírito dedicado a nós. A cada um de nós tem um espírito que nós denominamos o anjo da guarda, dedicado. Ele tem a missão, desde antes de encarnarmos, a nos acompanhar durante a encarnação inteira. Missão desse espírito que ele assumiu para cuidar individualmente de cada um de nós. É um espírito de ordem superior. Se nós somos espírito de terceira ordem, esses espíritos são espíritos de segunda ordem. Nós estamos da guarda. Eu também tenho, você tem também, você também tem. Todos têm. Mesmo aqueles que fazem mal, sim. E eles estão lá, atuando aqui, nos pensamentos, para serem ouvidos, para serem nos ajudando a todos, né, a vencermos o nosso programa espiritual. Né? Então, a morte a todos aguarda. Preparar-se para tal acontecimento é uma tarefa inadiável. Apenas as almas esclarecidas experimentam, segundo, né, a batalha redentora e serão capazes de transpor essa barreira do túmulo e caminhar em liberdade. Tomara que nós consigamos flutuar. A reencarnação, então, é essa bendita oportunidade que nós temos de ampliar as nossas asas da evolução, que é o conhecimento e que é a aplicação desse conhecimento que tem o caráter moral, comportamento, né? Qual o nosso comportamento diante daquilo que nós sabemos. Então, esse discernimento que nós temos hoje com as luzes da doutrina espírita nos ajudam a discernir melhor as coisas divinas. Quando buscamos Jesus, que ele diz assim, tudo te é lícito fazer. E tudo nos é lícito fazer, mas nem tudo te convém, nem tudo nos convém fazer. O que determina esse nem tudo nos convém? É o esclarecimento, é sair da ignorância sobre aquilo. Bom, isso não me convém mais. E assim, à medida que a consciência vai desabrochando, nós vamos ter essa maior lucidez daquilo que não nos convém. Porque isso vai implicar no nosso atraso, vai gerar sofrimentos, dificuldade, e a gente vai ter aquela condição de enfrentar aquilo com resignação. E não com descontentamento, mas naquele bom combate, como Emmanuel fala, né? A luta consigo mesmo. E que Paulo, o apóstolo, quando é questionado pelo guarda que o mantinha preso, se ele não tinha medo de morrer, ele disse, não, minha vida foi um bom combate, que ele lidou com as suas questões e libertou-se daquilo. Então ele estava livre, ele já estava livre mesmo estando preso, devido à condição espiritual que ele, né, já um espírito, né, robusto, né, Paulo, o grande apóstolo. Então, cada dia que dispomos na carne é uma nova chance de recomeço. Tal benefício deve ser aproveitado para a aquisição dos verdadeiros valores que farão a diferença quando estivermos no mundo espiritual, que vai caracterizar as nossas verdadeiras propriedades, que não são nada daquilo que vai ficar aqui no mundo material. Tudo que é matéria fica aqui. O que levaremos então? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Qual a nossa verdadeira propriedade? Então, é esses valores que nós estamos trabalhando aqui. Agora, talvez com um diferencial, com o entendimento de que somos espíritos imortais, que estamos viajando no tempo e no espaço rumo à evolução, que o nosso destino é a purificação, é nos tornar espíritos puros, né? Das causas, já entendemos que as aflições têm causas, né? Se não encontramos causa aparente nessa existência, recuamos ao nosso entendimento, e isso advém de existências anteriores, que já tivemos várias, somos espíritos já, né, milenares, bilenares, trilenares, talvez, né? Somos espíritos já andados. Então, se não encontramos uma justificativa agora, veremos de ter
cometido algo em existências anteriores para estar vivendo o que estamos vivendo hoje. E assim sucessivamente, tantas coisas positivas quanto as coisas negativas. E a prova é sempre o desafio novo, é o teste, é o desenvolvimento, é o ampliar. Isso é prova, gênero de prova que nós estamos passando aqui, né? A escolha da nossa vida. É um gênero de provas. O gênero da pobreza, da riqueza, são os gêneros. Da paciência, da tolerância, da irritabilidade, enfim. A gente tem um leque de gênero de provas que é o comum dos espíritos que estão nessa marcha evolutiva no plano em que nós estamos. Né? E a expiação é obrigatória, aquilo que realmente nos ferimos diante da lei divina através do outro e temos que resgatar isso. Isso é espiar o passado, né? Expurgar ou purgar aquilo que nós geramos dificuldade em nós mesmos. Não disse Jesus, melhor que entreis na vida sem um olho do que este olho te levar de novo à tragédia? Isso é expiação. Não é melhor que entreis na vida sem um braço do que esse braço te levar novamente para aquele lugar mais difícil? Isso é expiação. Né? E quando o Espírito vem com uma dificuldade dessas, aquela força, ou aquele olho maldoso, aquela fala maldosa, aquele braço maldoso, numa reencarnação essa força é minimizada e outras coisas acontecem, outros desenvolvimentos. Quando ele desencarna, ele vê que está curado daquilo. Expiou o seu passado. Né? Então, sim, né, rapidamente esse processo. Então, quando o véu da morte fechar os nossos olhos nessa existência, continuamos vivendo no outro lado da vida, no outro plano, em condições diversas. Estaremos, no entanto, imbuídos dos mesmos defeitos e das mesmas qualidades que nos movimentamos aqui no trânsito da Terra. Então, a adaptação a essa nova realidade dependerá da forma como nós estivermos preparados para ela. Como que estamos nos preparando para esse momento que pode ser a qualquer momento. Pode ser qualquer momento. Né? Pode ser hoje. Mas não vai ser. E a gente vai se deparar com essa realidade, que a todos nós nos alcança. A doutrina espírita, portanto, o Consolador anunciado pelo Cristo, revelando a nós, pelos próprios espíritos, a vida espiritual, essa é aí que tem um elemento importante, onde cada qual de nós se encontrará na continuidade da vida, mais venturoso ou não, de acordo com o que nós fizemos na oportunidade que nos foi concedida. Né? Contudo, Deus nos empresta tudo para que melhor possamos lidar na vida, para que melhor possamos retornar à pátria espiritual. Todo o objetivo visa isso, a nossa melhoria. Paulo vai dizendo, eu falei na exposição passada, dai graças a Deus por tudo, porque todo aquele que está em nosso caminho, na forma como está, Deus o colocou por um tempo, porque isso tudo passa, tudo que nós estamos vivendo aqui passa no tempo de um relâmpago, como diz os filósofos. A vida é um relâmpago, sem falar de reencarnação, ele falava, mas a vida é um relâmpago diante da eternidade. Os minutos de Deus, que foi o título da nossa palestra. Por que tudo isso? Se é imperioso reconhecer das nossas obrigações e deveres com o mundo, com tudo que lidamos na vida, materialmente falando, o que é representado pelo César, o dai a César o que é de César, quando Jesus nos ensina isso, e não percebemos que muitas vezes excessivamente estamos nesse César, dominados pelo ouro ou pelas coisas materiais, desenvolvendo preocupações neste mundo, das tentações do mundo, preocupações como ansiedade, as exigências, ilusões, os desregramentos de toda a ordem, desentendimentos, conflitos, obscurecendo nossa visão da alma para a vida espiritual. E pouco a pouco vamos resvalando devagarinho para o abismo, não muito comum, muito raro, na realidade muito comum, para as tristezas,
para as angústias, dando um pé na depressão, porque esse sentido, às vezes, emocional, espiritual da nossa vida não está presente. Porque o mundo nos contamina de tal forma forte, nós temos dificuldades de andar no mundo sem ser do mundo. Andar no mundo sem ser do mundo. Vocês imaginam Cristo depressivo? Não. Não. Ele andou no mundo no meio, né? Não das ovelhas, dos leões. É essa grandeza, essa emancipação, essa quitação que Emmanuel vai falar das nossas algemas geradas pelo orgulho e egoísmo, que nos mantém presos nesse mundo que não nos oferece e não pode nos dar a felicidade. O mundo não pode nos dar. Não conseguiremos ser sem Jesus. Não conseguiremos. A matéria embrutece. Você pode ter tudo. E aí Jesus vai dizer: de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Quando essa dedicação ao mundo, desta forma, né, nos minimiza, nos aniquila para as questões dos minutos de Deus. Então, mesmo estando nessa esfera densa de fluidos carnais, não nos esquecemos que tudo promana de Deus e ninguém está impedido de assim o buscar. Iniciar essa obra de autolibertação, Deus de já, né, compete a cada um de nós. Entregar a César o que é de César, mas não esquecer, é isso que Jesus diz: dai a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. E não esquecer dos minutos a Deus. São 24 horas por dia. Quantos minutos desse dia nós reservamos efetivamente para Deus? Consagramos, pois, a Deus que tipos de minutos? Da bondade, da caridade, do bom ânimo, da alegria, da solidariedade, da caridade, benevolência, indulgência e perdão. Minutos de Deus. Nós que somos iniciados da doutrina espírita, então possuímos, olha essa fala contida nos textos, possuímos patrimônios de conhecimento que vai além do homem comum na terra, nos dizem os espíritos, devido às lições espíritas. No entanto, sabemos de tudo isso, que a vida prossegue, da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei de causa e efeito, das causas das aflições, do esquecimento do passado, né? Da prova, da expiação, de que nós estamos nas relações necessárias para a nossa evolução, que estamos aqui de passagem. A gente sabe de tudo, para desenvolver o amor, que a caridade, sem ela não há salvação. A gente sabe de tudo isso, que somos espíritos imortais, que há comunicação com os espíritos, que os espíritos podem se apresentar para nós, pode se materializar através de vários fenômenos, psicografia, psicofonia, vidência, audiência, né? Materializações de espíritos. A gente sabe de tudo isso. No entanto, aí Paulo vai dizer: se sabes de tudo isso, que fazes de especial? Com tudo isso, o que você faz de especial? O que você é diferente do homem comum? E esse é o questionamento. Com tudo isso que a gente sabe, o que a gente faz de especial? Eu me pergunto isso todos os dias. O que eu faço de especial? Não andeis por onde anda toda a gente, motivada pelos interesses imediatistas do mundo material, na porta larga, mas adentrai a porta estreita. Então, mais uma vez, o quanto nós estamos reservando os minutos de Deus em nossas vidas, que vão ocupando um espaço e um tempo cada vez maior dentro de nós,
Começamos com uns minutos, isso vai crescendo e nós temos a presença de Deus em nossas vidas. Isso que ele quer dizer, para que nos tornemos cartas vivas do Evangelho, da obra divina. E para esse Deus encontrar um espaço maior dentro de nós, é preciso reservar efetivamente alguns minutos para Ele. Através de tudo aquilo que deriva do amor. Bondade, simplicidade, bom ânimo, caridade, humildade, mansidão, que Ele nos ensina. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai sem reservar os minutos de Deus na sua vida. Tá bom? Muita paz a todos. Que o Mestre Divino nos abençoe cada vez mais. Que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus e em todos os lugares, Tu que és a suprema bondade, justiça, amor e misericórdia, tenha misericórdia de nós, Senhor, que ainda somos espíritos faltosos. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que tivemos hoje, por tantos esclarecimentos sobre a doutrina dos Espíritos, sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo cristianismo redivivo. Permita ao Pai que esses ensinamentos passem e que possam fazer parte das nossas vidas. E em fazendo parte de nossas vidas, tendo a ciência da importância que o Mestre Jesus é o caminho, a verdade e a vida, consigamos aplicar todos esses ensinamentos na nossa rotina do dia a dia. Sabemos que são muitas as provas pelas quais passamos, são muitas as vicissitudes pelas quais estamos expostos, mas com o conhecimento racional da doutrina dos Espíritos, compreendemos que nada disso é castigo de Deus, mas assim a sua misericórdia que permite que através das diversas reencarnações tenhamos a oportunidade de resgatar sementes mal plantadas ou sementes boas colocadas em terrenos ainda inférteis. Que as sementes aqui plantadas, Senhor, permita cair em nossos corações e que sejamos um terreno preparado para que ela possa brotar, frutificar, crescer, florescer com bons frutos. Agradecemos, ó Pai, pelas bênçãos derramadas a todos os presentes, encarnados e desencarnados. Que cada um de nós tenhamos recebido os medicamentos necessários e merecidos para as dores da nossa alma e para o nosso corpo físico. Que cada um de nós possamos retornar aos nossos lares, iluminados que estamos,
e que essa luz de cada um possa florescer ainda mais no nosso lar e por onde passarmos. Pai amado, que tenhamos todos uma boa noite de sono e que no desdobramento de nosso espírito eles possam buscar o refrigério necessário para que a tranquilidade, a paz reine nas nossas mentes, nos nossos espíritos, e que assim possamos ter dias melhores e que a semana seja produtiva, guardando sempre parte do nosso tempo para dedicar a Deus. Com essa prece, pedimos ao alto, aos bons espíritos e ao mentor espiritual da nossa casa, permissão para encerrarmos o trabalho de exposição doutrinária da noite, dizendo que assim seja, graças a Deus.